Hello, how are you? Olá, como vai você? Estamos agora juntos, mas para o volume 5, e já, né? Semana 1, tá? Do terceiro ano. Nós somos da escola online. Já tá seguindo a gente lá no Instagram? Ou Instagram, né? Porque temos diversas dicas, estamos sempre atualizando lá, né? O nosso perfil. Fique de olho, não perca nada, ok? Eu sou a Thaís Lee, professora de inglês do Escola Online. Ok, vamos começar, let's go! Aqui, gente, o nosso texto, né, o nosso livro, o nosso material trouxe uma foto de Shakespeare, né, uma foto de Shakespeare assim, bem assim, modernizada, né, já conseguiu achar ali a característica assim que deu uma modernizada aqui na visão de Shakespeare? Gente, olha só, ele traz para nós um texto, estamos no terceiro ano. Às vezes você vai perder muito tempo olhando para o texto, traduzindo o texto na hora do Enem. E às vezes, gente, ele só quer uma informação específica. Qual que é a dica que eu te dou? Primeira coisa, vá no enunciado e veja quais são as perguntas, tá bom? Aqui, ó, na escola online, eu trouxe o texto todo para você, trouxe uma porção de coisinhas grifadas e tal. E trouxe aqui também para você o quê? De onde foi que eu tirei essas informações. Então, isso é muito importante na hora de eu responder aqui, né, as minhas questões. Aqui eu estou te ajudando bastante e eu vou voltar lá no texto para poder te falar as respostas. E aí, gente, ele pergunta assim, when was he born? Quando foi que o Shakespeare nasceu? William Shakespeare, né? Eu penso assim, nos diversos livros dele, e acredite, o meu favorito não é Romeo and Juliet, apesar de eu amar a história, não o final dela, né, necessariamente, mas O Sonho de uma Noite de Verão. É um livro assim dele que eu sou apaixonada, tá bom? Mas quando que ele nasceu? Vamos voltar aqui. Ah, professora, isso tudo aqui no texto, ó, tá tudo aqui misturado. Ele começa falando aqui, ó, who. Ah, professora, when significa quando. Gente, ele tá falando do quê? Desses pronomes interrogativos. Matéria importante. Vou tratar isso daí, ó, lá no nosso cursinho pré-ENEM, tá bom? Fica de olho. E aí, ó, ele pega e fala assim, o who, ele fala quem foi, aí depois ele começa a falar sobre as coisas, né, relacionadas à carreira do Shakespeare, e aqui também, ó, ele começa a falar com quem que ele se casou, aí fala que a palavra, ó, he was born. Então, eu coloquei aqui no texto, ó, então tá tudo aqui grifadinho para você, de onde eu tirei essas informações. Tá falando aqui, ó, da inexistência, né, de registros, isso tudo tá lá, tá bom? Então, qualquer dúvida é só você voltar aqui no texto que eu coloquei em cores diferenciadas, tá bom, meus queridos? Então, vamos embora. Aí aqui ele pega e fala assim, quando que ele nasceu? De acordo com o texto, não há registros de nascimento. Entretanto, um antigo registro de igreja, né, indica que Shakespeare foi batizado na Igreja da Santíssima Trindade, né, em 26 de abril de 1564. Então, acredita-se que ele nasceu perto da data do dia 23 de abril, e essa é a data que os estudiosos reconhecem como se fosse o birthday, né, o aniversário do Shakespeare. Gente, antigamente, né, não tinha todas essas instituições, né, os cartórios para registro, né, de nascimento. Então, você ia na igreja, você era batizado, né, e aí você era onde você era batizado e também você era registrado, tá bom? E isso não tá tão longe assim da nossa história aqui no Brasil, não, tá? Temos muitos casos como esse. E aqui fala, how many children did he have? Tá falando quantos filhos ele teve. Coloquei lá no texto também, se você quiser dar uma olhadinha lá, volta lá. Ele teve 3 filhos, Susanna e os gêmeos, Hamnet e Judith, né? E aqui fala que Hamnet morreu mais tarde de causas desconhecidas aos 11 anos. Coloquei todas as informações que estão onde no texto. When did he marry? Ai, professor, olha só. Tá falando when significa quando. How many significa quantos. E eu tô usando para coisas contáveis, né? Eu consigo contar 1, 2, 3, 4. Aqui falo when de novo, quando. Então começa a fazer essas anotaçõezinhas no seu banco aí de dados, tá bom? Começa a criar isso aí. Aqui tá falando que Shakespeare casou-se com Anne Hathaway em 28 de novembro de 1582.
E aí, eu tô respondendo quando e eu ainda coloquei o where também. Ah, professora, where? Where significa o quê? Onde, tá bom, meus queridos? Aí, o que é que o texto traz aqui para nós? Where was Anne born? Então, tá falando qual que é a procedência, onde é que ela nasceu? E aqui, ó, tá o nome da cidadezinha, né? E aí, eu coloquei também, quando a gente vai responder uma pergunta e ela é aberta, eu poderia colocar só o nome, mas eu resolvi colocar um pouco mais do que o texto traz para mim sobre isso. Eu acho que isso é um pouco importante, né? Um pouco não, é bastante importante para poder mostrar que a gente não só localizou, mas a gente analisou a frase como um todo. Tá bom, meus queridos? Tá perguntando agora qual que é a importância de William Shakespeare, né, na Inglaterra. Enorme, né, gente? Só a quantidade de filmes que nós temos sobre Shakespeare, né, baseado nas suas obras, aqui fala que o William Shakespeare, muitas vezes chamado de poeta nacional na Inglaterra, é considerado o maior dramaturgo de todos os tempos. Gente, leia Shakespeare, é uma experiência fantástica. Agora, o que acontece? Ele pega e coloca aqui para nós a questão dos cognatos. E ele quer que você coloque os cognatos, né, que aparecem no texto. E aí, gente, eu aproveitei, né, e eu grifei lá de amarelo, aqueles que são verdadeiros, aquelas palavras. Os cognatos são aquelas palavras que, apesar de serem de línguas diferentes, né, geralmente elas vão ter uma origem comum e o significado delas vai ser o quê? Bem semelhante. Isso se ele for verdadeiro. Se ele for falso, é uma baita de uma banana, casca de banana, para a gente poder se enrolar todinho naquela tradução. Perceba o seguinte, meus queridos. Olha o que aconteceu aqui no texto. Estou voltando aqui, ó. Importante. Ele pega, perceba a quantidade de palavrinhas que estão o quê? Aqui, ó, em amarelo. E perceba a quantidade que estão aqui, ó. Aqui eu não... Isso vai ter no próximo texto. Eu coloquei só do primeiro. Eu fui colocar bonitinho. Poet, actor, poeta, ator, mystery, poemas, sonetos. Gente, eu queria que você, em relação aos cognatos, você tivesse uma coisa em mente. Eu acho importante você esse tipo de atividade que fala sobre os cognatos. Por quê? Você precisa entender que a maioria dos cognatos que vai ter na sua prova, ele é verdadeiro. O índice de cognatos falsos é bem menor. Então, por que eu estou falando isso? Para quem manja bastante, né, do inglês, tranquilo, gente. Você vai ler, você vai saber quais são os cognatos falsos, quais são os verdadeiros. Mas para quem tem dificuldade, a dica que eu dou, acredita no seu instinto. É importante você pegar na internet, tem vários sites que trazem listas de cognatos falsos. É importante você ler, é importante você se entender do que eles estão tratando, mas saiba que na sua prova do Enem, que é o nosso objetivo maior, a maioria dos que vão estar lá são cognatos verdadeiros, são cognatos do bem, tá bom? São aqueles amigos verdadeiros, não amigos falsos, tá bom? Então isso é uma coisa importante. E aí aqui, ó, eu até coloquei uma explicação. Os verdadeiros são aqueles que as grafias e significados são semelhantes. E os falsos, a grafia ela é semelhante, a maneira com que escreve é semelhante, mas os significados são diferentes. E eu coloquei aqui, ó, até 2 sites, se você quiser dar uma olhadinha, que vão trazer essas listas. É importante, ainda mais para você, aluno do 3º ano, tá bom? Aí agora ele pega e coloca aqui para nós o seguinte, qual que vem a ser o gênero desse texto? Gente, ele começa contando tudo sobre Shakespeare, começa falando sobre coisas que ele fez, né, as coisas que ele escreveu, fala coisas da vida pessoal dele também. Trata-se de uma biografia, né, que conta o que? As fases de vida de uma pessoa, quais foram as conquistas dela, né, os fatos que aconteceram, né, não necessariamente bons, né, os bons e os ruins, conta um pouco da vida da pessoa. E ele pega e fala que a biografia usa muitos verbos no passado, é verdade. E aí, ele colocou vários verbos aqui que foram usados no passado. E aí, gente, o que foi que eu fiz? Ao invés de escrever uma frase, eu peguei nomes de músicas, tá bom? Eu acho que fica legal a gente ver como que isso é usado. Às vezes eu faço uma frase tão bonitinha pra você assim, e tão fácil de entender, e às vezes no Enem pode cair e cai.
muita coisa de música. E eu não sei quanto a vocês, a minha vida tem trilha sonora, né, gente? Alguém fala uma palavra, eu já começo a cantar uma música. Eu gosto muito de música, eu acho que a música ajuda muito a gente no dia a dia. Então aqui was, eu coloquei when I was your man. Believed, because we believed. Had, because I had you, né? Declined, what if I lose my heart and fail? Declined. Aqui died, the man who never died. Então eu coloquei aqui diversos nomes de músicas, tá bom? Que levam, que temos, né, esses verbos no passado. Queridos, essa primeira semana, né, nossa aula acabou. See you next week. Bye bye!